Olá. Na parte anterior, a gente discutiu a motivação por trás da centralização das variáveis x e y no modelo de regressão linear simples. O que aconteceu ali é que, após a centralização, os estimadores de beta 1 e beta 0 eles ficam simplificados e, sistematicamente, a gente tem que o estimador do coeficiente do intercepto, perdão, é sistematicamente zero. Tá? Vamos voltar algumas aulas atrás e trabalhar novamente na determinação dos estimadores que a gente tinha. Tá? O que vocês tinham lá numa das nossas primeiras aulas era que beta 1 chapéu ele era dado por soma de xi menos x barra, tudo isso vezes yi menos y barra. Essa quantidade inteira dividida pela soma de xi menos x barra ao quadrado. O que é o ponto que a gente pode levar em consideração aqui? Eu consigo reescrever esse termo. Eu poderia, por exemplo, dividir tanto o numerador quanto o denominador por n. Se eu divido aqui por n e divido aqui por n, o que a gente tem é que o nosso numerador ele é essencialmente a covariância de x e y, e o nosso denominador é algum estimador, vamos colocar assim, da variância da variância de x. A gente pode melhorar isso um pouco mais e reescrever ainda da seguinte maneira. A gente colocar que a variância é, na verdade, o desvio padrão de x vezes, que é um vezes, o desvio padrão de x, isso aqui é igual à variância, então a gente tem a covariância de x e y dividido pelo quadrado do desvio padrão. O que acontece? Eu posso multiplicar isso daqui pelo desvio padrão de y e dividir pelo desvio padrão de y. O que é o resultado disso daqui? É que a covariância dividido pelo desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y, isso daqui é a correlação entre x e y. Tá? Então, correlação de Pearson, na verdade. Se eu coloco aqui correlação de x e y, vezes, agora a razão entre o desvio padrão de y e o desvio padrão de x. Essa daqui é a definição, outra definição, claro, do estimador de beta 1 chapéu. Agora, o que é uma das questões que eu levantei para vocês e houve discussão e confusão a respeito? A questão é a seguinte: suponha eu tenho lá minha variável y, tá? Eu vou criar agora um y estrela, onde o y estrela é, vou na verdade colocar para cada uma das observações. O meu y estrela é yi menos y barra, tudo isso dividido pelo desvio padrão de y. O que é meu y estrela, então? É a padronização
da variável y. De maneira análoga, eu posso trabalhar na padronização da variável x. xi estrela é igual a xi menos x barra, tudo isso dividido pelo desvio padrão de x. Tá? E agora eu pergunto para vocês, se eu fizer a padronização dessas variáveis e ao invés de fazer a regressão de y em x, eu fizer a regressão de y estrela em x estrela, quem que é o meu estimador de beta 1? Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Beta 1 chapéu, ele vai ser de novo a correlação de x estrela com y estrela. Tudo isso vezes o desvio padrão de y estrela dividido pelo desvio padrão de x estrela. Mas o que acontece? Por causa dessa padronização que eu fiz aqui em cima, tanto em x estrela quanto em y estrela, eu pergunto, quem são os desvios padrão dessas novas variáveis? Desvio padrão de y estrela é igual a 1. O desvio padrão de x estrela é igual a 1. Resultado final, no fim das contas, é que o nosso estimador fica sendo a correlação de x estrela com y estrela. Agora, de aulas anteriores de vocês, probabilidade e também inferência, a correlação entre y estrela e x estrela, essa correlação é exatamente igual à correlação de x e y. Tá? Mas aí alguém pode me perguntar, poxa, legal. E agora, o que acontece com o estimador do beta zero, né? Então eu tenho beta zero chapéu. Desculpem. Vamos lá. Cancela. Desculpem o acidente aqui. O beta zero chapéu, ele é então definido como y estrela barra menos beta 1 chapéu x estrela barra. Quem que é x estrela barra e quem que é y estrela barra? Assim como no caso da centralização das variáveis, a gente tem aqui que esses dois são iguais a zero. Então, sistematicamente, a gente tem que o beta 0 chapéu vai ser zero e o meu beta 1 chapéu vai ser exatamente a correlação entre x e y. Tá? O que acontece nesse cenário? Agora, quando eu olho o modelo de regressão habitual e eu tenho os meus pontos, por exemplo, eu tenho a minha reta de regressão passando entre esses pontos, o que vai acontecer na interpretação do meu beta 0, do meu beta 1, né? Numa variável padronizada. Notem que aqui isso aqui não está padronizado, tá? Mas eu quero que vocês entendam o que acontece com a interpretação desse beta 1 chapéu. Tá? Nesse contexto de variável padronizada, o beta 1 chapéu representa qual é o aumento médio em unidades de desvio padrão da minha resposta quando a minha variável preditora sobe um desvio padrão.
Tá? Então, nesse caso, a reinterpretação do coeficiente angular é que ele representa para vocês o aumento médio em unidades de desvio padrão da resposta quando o meu preditor aumenta um desvio padrão.